Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Parashá da semana. E hoje, com a Parashá Behalotecha, que compõe os seguintes capítulos. Capítulo 8 do livro de Bemidbar, livro de Números, desde o verso 1 até o capítulo 12, verso 16. Behalotecha é uma Parashá que continua com a descrição dos serviços sacerdotais e focaliza aqui logo nos primeiros versículos sobre o acendimento da menorá. Então nosso texto em hebraico diz o seguinte: Vayedaber Hashem el Moshe lemor, daber el Aaron ve'amarta elav, behalotecha et hanerot el mul penei hamenorá ya'iru shivat hanerot. Vaya'as ken Aaron el mul penei hamenorá hela nerotea, kaasher tzivah Hashem et Moshe. E disse Hashem a Moshe, fala a Aaron e dize para ele: quando acenderes as lâmpadas, ou seja, ao acender as lâmpadas, diante da menorá, ou diante do candelabro, 7 lâmpadas darão a luz. 7 lâmpadas darão luz. E fez então Aaron diante da menorá, ou acendeu as lâmpadas diante da menorá, conforme ordenou Hashem a Moisés. Muito bem. Uma introdução cabe aqui acerca do nome da nossa Parashá, Behalotecha, que tem a ver com o verbo alá, o verbo subir. Quando Hashem fala aqui para Moisés passar o recado, a mensagem para Aaron sobre acender as lâmpadas da menorá, Hashem usa o termo Behalotecha, ou seja, quando elevares, ou quando você elevar. A ideia de acender uma lâmpada, então, de acender uma vela, ou uma lâmpada na menorá, no santuário, no Mikdash, ou no templo sagrado, era a ideia de elevação. Behalotecha tem a ver com elevação. Ou seja, quando elevares as lâmpadas, né, essa é a tradução, digamos, mais apropriada para a expressão Behalotecha et hanerot. E com isso em mente, então, nós podemos iniciar aqui a aula de hoje. Muito bem, então, depois da dedicação do santuário, que era, naquele momento, o templo portátil de Israel, né, que era levado pelo deserto, através do deserto, pelos Bnei Israel, e era também o repositório da Torá, ou seja, o local onde estava a Torá, os filhos de Israel estavam quase prontos, então, para iniciar uma viagem, a sua longa jornada para Eretz Israel, para a terra de Israel. E o objetivo, então, dessa viagem era cumprir a missão de Abraham, que era o pai fundador, era o patriarca fundador do povo, né, que seria, então, conduzir a Arca da Aliança, o Aron HaKodesh, até Jerusalém, para que a luz, então, da Torá brilhasse desde o Monte Moriá, desde a época patriarcal, dali para o mundo todo, para o mundo inteiro. Então essa viagem, essa jornada dos filhos de Israel pelo deserto, agora com a Arca da Aliança, era como se fosse uma continuação da missão dada por Hashem a Abraão e a sua semente. Ou seja, conduzir a sua lei divina até a cidade escolhida por Hashem para ali colocar o seu nome, para que ali então fosse colocada a Arca da Aliança e que continha a Torá, e dali então a luz da Torá iluminasse todos os povos. As sessões de abertura desta Parashá, Behalotecha, prevê alguns detalhes finais relativos ao santuário e aos seus serviços. Primeiro,
no caso, o acendimento da menorá e a inauguração dos serviços que os levitas iam prestar a partir de então. A lei da segunda Pesach, que é Pesach Sheni, e alguns detalhes acessórios. Então a Torá relata uma providência divina milagrosa, visível, no caso, no acampamento, e a partida dos filhos de Israel do deserto. E as sessões que tratam do santuário concluem com o comando, com a ordem que Moisés recebeu para fazer trombetas. E depois disso a Torá relata a primeira jornada importante dos Bnei Israel do Sinai em direção à terra prometida. Então, como nós falamos, o nome da nossa paraxá dessa semana, Behalotecha, indica ascensão ou subida, quando fizeres subir ou quando fizeres ascender. É curioso que em português há uma semelhança sonora, né, entre acender, que seria colocar fogo, iluminar, e ascender, no sentido de subir. Né. Em hebraico aqui, nós não temos a mesma similaridade sonora. Os termos são diferentes, com o subir ou acender fogo. Mas o termo Behalotecha é fazer subir uma chama. Pelo contexto aqui, claro, né? Fazer subir uma chama. E o Rashi, ele nos explica que a chama, o texto, na verdade, indica que a chama devia subir por si mesma, até que a chama da ner, ou seja, da lâmpada, subisse por si mesma. O Rashi explica que há uma conexão temática entre os versos de abertura de Behalotecha sobre a menorá e a sessão final da paraxá da semana passada, Nassô. Diz o Rashi, quando Aaron viu a oferta da dedicação dos príncipes das tribos, lá na paraxá Nassô, quando ele viu os príncipes trazendo as ofertas, né, cada cabeça de uma tribo trazendo uma oferta para a dedicação do Beit HaMikdash, na verdade da Mishkan, ele ficou um tanto desmoralizado, porque nem ele nem a sua tribo estava com eles. Porém o santo, bendito seja, segundo Rashi, disse-lhe, por sua vida, a tua oferta, ó Aharon, é maior do que a deles, porque tu acendes as luzes e cuida delas. A consagração do santuário, da Mishkan, e as ofertas dos príncipes eram eventos de significado cósmico até, né, impactantes, que continham, digamos, uma carga de simbologia, que continham uma carga de significado muito grande. Foi um evento importantíssimo para Israel, a vinda desses 12 príncipes, desses 12 cabeças, desses cabeças das tribos, e a sua oferta, né, trazendo a sua oferta para a dedicação da Mishkan. E foi um evento notório. Porém, foi um evento singular, um evento único que ocorreu apenas uma única vez. E já, porém, o serviço de Aaron e da sua tribo levita era diário. Ou seja, a partir de então seriam serviços prestados diariamente. O serviço do sacerdote, que seria por excelência Aaron, que representa a Hesed, que representa a bondade, era, entre outros, acender a menorá. Ou seja, um dos serviços do sacerdote era exatamente acender a menorá. Cada um de nós é o sacerdote encarregado da iluminação da nossa própria menorá, que vertido para o português significa lugar das luzes, permitindo que a luz de Da'at, que é o entendimento, a ciência de Deus, possa então brilhar para fora da sua fonte.
no santuário, diante do Santo dos Santos, em nossas almas, em nossas mentes, em nossos corações. Mas como é que podemos alcançar da'at? Como é que podemos alcançar o conhecimento, a ciência de Deus? O salmista fala em Tehilim, capítulo 139, verso 6, o seguinte: uma maravilha surpreendente é da'at. É exaltada muito acima de mim, eu não posso alcançá-la. E esse da'at, nós não traduzimos aqui, porque é assim que está no hebraico, mas a ideia de da'at é ciência, conhecimento. Então, o que o salmista falou aqui é uma maravilha surpreendente, este conhecimento, essa da'at, é exaltada muito acima de mim, eu não posso alcançá-la. Mas como pode um ser humano desejar alcançar e alcançar de repente, eventualmente, esta luz de da'at, essa luz da ciência, do conhecimento de um Deus infinito? Então este é o trabalho do sacerdote, cuja tarefa é cuidar dessas luzes e acendê-las. O Rabi Nachman explica, Nachman de Breslov, explica que as luzes do candelabro, que cada um de nós, como sacerdote de si mesmo, deve cuidar, são as 7 lâmpadas do rosto. E essas 7 lâmpadas do rosto são os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. Nós cuidamos dos olhos ao não contemplar o mal, ou seja, não ficar olhando ou nos deliciando com as tentações do mal e não vendo o mal em todos os lugares ou em todas as pessoas, mas sim o bem. Nós cuidamos então também dos nossos ouvidos ao acatar as palavras dos sábios, Hazal, e a sua repreensão. Cuidamos das narinas ao inspirarmos para dentro de nós a reverência e o temor de Deus, sabendo que nossas vidas dependem dele. Nós cuidamos da boca ao não proferirmos mentiras ou calúnias. O sacerdote deve acender as lâmpadas até que a chama suba por si mesma. Behaloteha. Rabi Nachman explica que quando fazemos o nosso trabalho de cuidar dessas lâmpadas, conforme detalhado acima, Da'at, que é a ciência, o conhecimento, virá sobre nós de si mesma, e nós vamos então ser capazes de compreender coisas que não conseguíamos entender antes. Da'at é obviamente um conceito, uma compreensão espiritual que não podemos de repente colocar em palavras. Compreensão espiritual é metaforicamente chamada de luz, e essa luz brilha na forma de 7 nuvens de glória, segundo Nachman, ou seja, em todas as direções. E elas são como se fosse uma chupá, que é um dossel matrimonial, em torno da santidade. A partir dessa chupá, desse dossel matrimonial, escuro em relação à fonte infinita, mas uma nuvem de proteção irradiando luz para o campo abaixo, brilha então a luz de Da'at, a luz do conhecimento, a luz da ciência divina. O caminho para alcançar essa luz é de cuidar das lâmpadas, da menorá, como acima mencionado, em nós mesmos. E isso o Rebbe Nachman falou em Likutei Moharan, capítulo 1, 21. Quem quiser conferir. Realmente é um texto fascinante. O trabalho dos levitas. Depois do relato, então, do serviço diário do sacerdote, que implica em Hesed, ou está situado, tem a sua sede em Hesed, em cada um de nós, chegamos à inauguração dos levitas, que seria a Gevurah, esse é o serviço. A guarda do santuário ou do templo e os cânticos durante os serviços sacrificiais. Na geração do deserto, os levitas levavam as partes do santuário portátil nas viagens. Era eles que carregavam as peças desmontadas da Mishkan.
E o serviço mais elevado ali, naquele momento, era exatamente o de levar a Arca da Aliança, né, através do deserto, até que chegasse então ao lugar do Santo dos Santos, em Jerusalém, posteriormente. De lá então a luz da Torá poderia brilhar para todo mundo. Disse então que do transporte da Arca da Aliança, que apesar de seus portadores ou de seus carregadores estivessem aparentemente levando-a, na verdade quem levava os portadores era a própria Arca da Aliança. No entanto, esse serviço era algo singular, né, dos levitas naquela geração do deserto. Após a entrada de Israel, após a entrada na terra de Israel, o serviço essencial dos levitas passou a ser, basicamente, por todos os tempos, a partir de então, cantar durante os serviços do templo. E a pergunta que surge é, mas por que esse serviço requer gevurah, requer esse atributo especial? Pode parecer que o canto é uma tarefa simples, agradável, que deve ser associado, na verdade, a Hesed, que é uma sefirá branda. Né? Por que gevurah, que é uma sefirá quente, é algo realmente que demanda empenho, demanda juízo, e uma série de outras virtudes? No entanto, nós vemos com nossos próprios olhos como é difícil cantar. Não é o próprio canto que é tão difícil, na verdade. Quando você começa, assim como quando o que ocorria com a Arca da Aliança, que levava os seus portadores, a música acaba te levando, a melodia acaba te levando, e você vai. Né? O que é difícil realmente é começar a cantar. E o comentário que nós temos aqui diz respeito aos serviços sinagogais hoje em dia, né? Trazendo isso para o tempo atual, na perspectiva judaica, mas também podemos aplicar isso um pouco à nossa perspectiva noahide. Diz o seguinte, infelizmente é muito aparente isso hoje em dia, o que ocorre nos Mikdash Me'at, que seria o templo portátil, que seria a sinagoga, a casa de encontro dos Bnei Israel. Algumas vezes as sinagogas contratam um hazan, um cantor, né? E ele é pago então para cantar. E ocasionalmente um coral também pode ser contratado, pode ser convocado para cantar. Em muitos casos, no entanto, há um líder de oração envergonhado em uma congregação pesada e relutante em cantar. Então, é realmente um tanto pesado, um pouco deprimente também essa relutância de começar a cantar, porque as pessoas acabam digamos, olhando para os seus relógios com tanto de pressa, e é exatamente esse ponto que deve se superar com gevurah, né, com força. Ou seja, segundo o nosso texto, segundo nosso comentário, forçando então a cantar. O ato de força não precisa ser realmente um ato brutal. Né? Frequentemente o que é necessário é apenas começar a cantar levemente, a cantarolar levemente, e então continuar assim até que então a graça e a beleza da melodia comece a nos levar, comece a nos conduzir, assim como a Arca da Aliança conduzia os seus portadores. A ordem ou o mandamento do serviço dos levitas então completa o relato do santuário, ou acerca do santuário, indicando a suprema importância do cântico no serviço do templo e também no serviço sinagogal. Cantar em oração é uma atividade ou é uma habilidade humana tão singular que até mesmo os malachim esperam por ouvir isto. É como se fosse um momento coroador do serviço. Talvez nós possamos querer nos apressar ou apressar as orações, a fim de que a gente possa então se livrar logo do serviço na sinagoga, mas ao contrário, o que deve ser feito então
abater este animal, né, e nos sacrificar, ou sacrificar a nós mesmos, e então começar a cantar em vez disso. E aí exige então Gevurah, essa ideia do comentário. Uma canção, uma música é feita de ar, né, soprado. E esse ar tem a ver muito com o ruach hebraico, que tem a ver com o espírito, está ligado muito com o espírito. A canção é Gevurah, né, ou seja, dominando o animal, dominando por meio do ruach o animal, né, o lado que quer fugir, que quer ocupar de si mesmo com o mundo secular. Então, esse animal, entre aspas, ele é abatido, né, por meio de Gevurah, né, com essa espiritualidade chamada Ruach. E esse ar, ou Ruach, é o vaso através do qual a faculdade mais alta de Da'at, da compreensão, da ciência divina, é capaz então de entrar no nosso mundo e habitar entre nós, né? Então, tudo mais se completa. Então nós temos ali transcendendo o tempo, como se fosse uma réplica do que ocorria do santuário portátil no deserto. Nós temos uma mesa, nós temos as lâmpadas acesas, as pessoas, e nós temos então um coro de pessoas que estão servindo ao seu Criador cantando. Nós temos então, trazemos de volta ao tempo, né, de volta no tempo, o mesmo espírito que havia, o mesmo empenho que existia naquele momento, lá no deserto, para a realidade presente. Vamos falar um pouco sobre a segunda Pesach, a Pesach Sheni. Então, o Pesach Sheni tem dois sentidos em conexão com a nossa Parashá. No primeiro sentido, até aquele momento então tinha havido apenas uma Pesach, que era a noite da saída da terra do Egito. E a celebração do Pesach Sheni, um ano mais tarde, livres então já no deserto, já recipientes da Torá, com o santuário recém-inaugurado, foi em si mesmo um evento. Mostrou que o Êxodo, como o evento fundamental do povo, era, ou devia ser então, a partir de então, tornado uma instituição, como se fosse uma experiência anual, cujo ápice seria então o sacrifício do cordeiro de Pesach. O sacrifício podia apenas ser oferecido por aqueles que estivessem no estado de pureza ritual. Explicando então, né? Essa tão atado, tão ligado, tão central estava essa ideia, tão centralizada estava essa ideia, né, de que as pessoas deviam vir então oferecer esse sacrifício anualmente, que quem não pudesse por algum acaso ou por algum evento, alguma eventualidade não pudesse oferecer, se sentiria um pouco deslocado, um pouco fora do próprio povo, como se não pertencesse àquele povo. Então, naturalmente, houve casos, ou a Torá prevendo casos em que as pessoas teriam essa dificuldade de oferecer Pesach, ou de comer a Pesach no dia indicado, devido a várias razões, né, de cunho ritualístico. Então, naturalmente, deve ter havido essa provisão de uma Pesach Sheni, de uma segunda Pesach, para que essas pessoas então estivessem em condições de cumprir a mitzvah. E esses
motivos, digamos, que levariam as pessoas a não poder oferecer Pesach, não poder comer a Pesach, seria basicamente contato com os mortos, a impureza menstrual, etc. Então, recebiam então uma segunda chance, né, de uma Pesach Sheni anual, uma segunda Pesach, no termo, no exato termo, sentido do termo, né? Então nós temos essa instituição aqui em Behaloterra. E a Torá narra em nossa paraxá como esta lei vital nacional, né, que era, digamos, importante no funcionamento anual do templo, como foco central dos filhos de Israel, veio a ser revelado porque Deus ordenou, né, que eles observassem no deserto a segunda Pesach, certo? No caso, então, por causa que alguns povos, algumas pessoas, naquele momento estavam, do acampamento, estavam ritualmente impuras. Sabendo então que não havia outra forma que eles pudessem participar da celebração, né, este evento singular, né, foi instituído por todos os tempos, né, na anual celebração do aniversário do Êxodo, com, novamente, o sacrifício pascal, o sacrifício de Pesach, né, e, lógico, como eu falei, se as pessoas não pudessem participar desse primeiro, teria então uma segunda chance. Ninguém então se sentiria excluído ou como se tivesse esse direito de comunhão com o seu próprio povo negado. Muito pelo contrário, então teria sido uma segunda chance, né? Porque são eventos que acontecem fora do controle, então as pessoas não teriam culpa disso. Deveria então ser uma data provida para essa participação. Muito bem. Na porção da semana Behaloterra, nós encontramos uma junção muito interessante que, de alguma forma, lança um pouco mais de luz sobre a exata natureza de Jetro, o Itró, e a sua condição normalmente aceita de um convertido ao judaísmo. Como acontece, no caso, com relação ao texto, né, muitas pessoas entendem Jetro como se fosse um convertido ao judaísmo. A Torá relata uma série, então, nessa porção, uma série de comportamentos um tanto negativos do povo judeu, né? Tanto é que a Torá, nessa porção em hebraico, colocou 2 nuns, ou 2 letras nun, de cabeça para baixo, né? Para fazer, digamos assim, uma forma de uma pausa no fluxo do texto. E a Torá, então, faz disso uma oportunidade para que Moisés se dirija, então, aos inimigos, né, de Israel e os destrua, os derrote. E nesse, vamos colocar assim, nesse parênteses, né, um fato interessante que deve ser notado, então, nesse parênteses entre 2 nuns de cabeça para baixo, que nós temos um total de 85 letras. E isso, então, acabou sendo uma forma de lei, ou de costume, entre os escribas judeus, de que a quantidade mínima, então, de componentes para se compor um livro apropriado, e chama-se digressão isso, literária, o texto hebraico, seria então a quantidade mínima de letras para se compor um livro. E essa digressão do texto que nós temos entre os 2 nuns, os comentaristas chamam o livro oculto dentro da Torá. Esse parênteses, né, que passou a ser então assim conhecido tradicionalmente por esta forma. Explica-se então que a Torá entrou nessa
nesse parênteses textual, para que o comportamento negativo do povo judeu sofresse então um intervalo, para que isso não colocasse uma imagem, ou impusesse uma imagem negativa sobre o povo judeu, e para também inspirar o arrependimento. Porém, quando nós continuamos a observar o texto, né, de forma mais aprofundada, nós temos então um outro mistério nessa digressão, ou nessa descontinuidade do texto. Que fala então acerca do julgamento do povo judeu, né, acerca do personagem Jetro. Qual é a realidade então com Jetro? Esse é o questionamento. Qual é a realidade com ele? Tipo, mais ou menos assim, o que ele pretende? Então o ponto de contenção tem repercussão na compreensão ou no entendimento se Jetro estava então certo em partir e voltar 2 vezes, ou se o povo judeu estava certo ou errado no seu trato com Jetro. Então, depois de ter viajado, ou depois de termos do acampamento israelita ter sido montado em certo local, o texto fala que Jetro foi ao encontro novamente de Moisés, nessa paraxá. E Moisés então aparece falando com ele, no texto de Números capítulo 10, 29 em diante. E nessa porção então, Jetro é chamado de Robab, ou Rabav, filho de Reuel. E nessa oportunidade então Moisés fala o seguinte: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, eu vou-lo darei. Venha conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Aí a reação de Jetro foi a seguinte: respondeu ele, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E Moisés continuou, ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devemos acampar no deserto, de olhos tu nos servirás. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Pois então, aqui nós temos o relato do retorno de Jetro e da intenção que ele tinha de voltar ao seu povo, de retornar ao seu povo, à sua parentela, e de não seguir em frente com os israelitas em seus acampamentos. E as pessoas então passaram a se perguntar, segundo os comentários, mas Jetro, essa atitude de sair e depois voltar, será que ele realmente ama a Hashem ou ele é apenas um temente a Hashem? Porque há uma distinção entre os termos, principalmente na tradição judaica, isso é importante saber. Depois nós podemos até falar um pouquinho sobre isso, né? E as pessoas então passaram a se perguntar sobre Jetro, ou se questionar a respeito da atitude dele, de querer voltar à sua parentela, de voltar à sua nação, Midian. E os comentários do Rashi e de outros intérpretes, de outros sábios, nos dizem que realmente aquele diálogo revela ou deixa claro uma atitude que não parece muito coerente com a de um convertido, com a de um ger, um convertido ao judaísmo. E de fato, a atitude de Jetro e a forma dele encarar aquela nova realidade, né, a divindade que ele tinha aceito lá no Sinai, nós vimos no livro de Shemot, no
capítulo 18, na Parashá de Yitro, quando ele bendiz a Hashem pelos feitos em prol de Israel, em prol do povo judeu, na saída do Egito, nós percebemos então que ali ele acata leis e princípios que de uma certa forma ele desconhecia e ignorava até então, mas sabendo daquilo que tinha acontecido e da mão poderosa com que Hashem tinha libertado o povo de Israel do Egito, ele passou a entender então a divindade como única, superior, digamos, a tudo aquilo que ele já tinha aprendido. E nós sabemos pela tradição judaica que Jetro ele tinha ser devotado ou era devoto de todas as divindades que existiam no mundo de então. E ele reconheceu em Hashem, o Deus dos judeus, definitivamente, né, o eterno Criador. Porém, ele de certa forma aqui parece surpreender quando ele diz: eu quero voltar para minha terra, para minha parentela. Eu não vou continuar com vocês aqui, eu não vou ficar com vocês aqui, eu volto para lá. E segundo os comentaristas, e a dedução de vários rabinos, que implicitamente aqui está a ideia de que Jetro, na verdade, não era um convertido ao judaísmo. Tanto é que ele não seguiu em várias etapas importantes com o povo de Israel, cumprindo as mitzvot destinadas a Bnei Israel. Mas, curiosamente, ele teria sido então um Noahid. Ele teria sim feito o seu giur, a sua conversão, ou melhor dizendo, o seu retorno às leis Noahides no Sinai, quando ele soube então dos feitos maravilhosos que Deus tinha feito por Israel. E é como se fosse uma reparação, ou como se fosse uma continuidade, né? Que aqui nós temos então agora um Cohen, um sacerdote, porque esse é o título de Jetro, de Yitro. Ele é chamado desde o princípio de Cohen, como um sacerdote, né? E aí então dá para entender por que esse título, que é considerado sagrado na Torá, Cohen, é dado a ele mesmo antes da sua, entre aspas, conversão. A Torá chama Yitro de Cohen mesmo antes da sua conversão. Isso implica então, claro, naturalmente, que Hashem conhece o futuro, né? Ele sabe naturalmente o que está para acontecer, o que vai acontecer, essa presciência divina natural, e a Torá, como revelação dessa divindade única, ela antecipa os fatos. E Jetro, Yitro, mesmo ali em Midian, é chamado de Cohen, que é um sacerdote, né? Cohen é um sacerdote que depois passa, digamos, o mesmo termo passa a ser empregado entre os descendentes de Aaron, os Kohanim. Pois bem, e essa figura então de Jetro entra na história, não segue com Israel, não segue com o povo judeu, demonstra a sua vontade, o seu desejo então de continuar digamos, com a sua fé, com a sua crença, mas ele pretende retornar ao seu povo, à sua terra, e o objetivo dele, naturalmente, está implícito no que nós lemos, né? Ele fala em retornar à sua parentela, retornar ao seu povo, voltar então ali às suas raízes. Com que finalidade? A finalidade então de reestabelecer aquele sacerdócio, né, iniciado lá com Shem, na academia de Shem, posterior a Noah, então, e divulgar entre o seu próprio povo, entre a sua própria parentela, as leis universais.
por mais que possa se pensar às vezes que Jetro estava usando de algum tipo de desculpa ou algum tipo de uma ação equivocada ou estranha, como se tivesse declarado fé e de repente desaparecesse, sem mais nem menos. Por mais que isso possa parecer assim, se nós nos focarmos na intenção, né, e no que ele declarou a princípio, nós podemos vê-lo claramente então como um exemplo claro, clássico de Noahide. Primeiramente porque em toda a Torá só duas pessoas usam a frase Baruch Hashem. Baruch Hashem, bendito seja Hashem. Essas duas pessoas são exatamente Noah e Jetro, Yitro. E nós somos instruídos pelo Baal HaTurim que o valor numérico da frase Baruch Hashem é a mesma que Jacó, ou Yaakov, ele pronunciou quando disse que José estava vivo. E esse valor tem a ver, digamos, com a ideia, no caso, de que algo ainda está vivo. Quer dizer, aquilo que Noah plantou, aquilo que Noah semeou, ou através de seu filho, Shem, continua vivo. Né? E essa frase, Baruch Hashem, que ele pronunciou quando ele soube das maravilhas que Hashem tinha feito para livrar Israel, é exatamente um eco da frase de Noah. E o sentido oculto por trás disso tudo, o sentido mais profundo é aquilo que foi plantado ainda está vivo. Né? A frase também de Yaakov, José ainda vive, lembrando que o nome de José significa acrescentar, acréscimo, Yosef, tem a ver, está em íntima ligação com o nome Yitro, que significa o restante, o remanescente, aquele que sobrou. Então, aquele que sobrou de tudo aquilo, o Yitro foi aquele que sobrou, o restante de tudo aquilo que já havia sido antes plantado, através de Noah e Shem. Por isso ele repete a mesma frase de Noah, Baruch Hashem. E a frase aqui então cobre-se de sentido, de significado. Lembrando que ele é o remanescente, o Yitro, aquele que restou, de tudo aquilo que já foi anteriormente ensinado nas academias de Shem. E portanto essa atitude de Jetro em não continuar, né, mais com o povo nas suas peregrinações, ou não dar continuidade a essa ligação direta com o povo judeu, não surpreende se a gente entender ele como um Noahide, né, que voltou então para o seu povo, que voltou para a sua parentela, e que ali então continuou a propagação das leis universais. Então aquilo que Noah começou ainda vive. Né? Como com no Sinai, a mesma coisa, que ainda hoje nós dizemos que o Sinai é, para os judeus, para os Bnei Israel, é uma continuidade, ou seja, é um evento que transcende o tempo. Da mesma forma, a instituição ou o restabelecimento das leis universais através de Noah e Shem também é um evento que transcende o tempo. E aqui nós encontramos justamente as duas alianças, os dois pactos, os dois povos, Bnei Israel e Bnei Noah, novamente se encontrando, se tocando e seguindo os seus destinos, claro, dentro dos seus pactos, né, dentro das suas alianças. E não deve ser entendido aqui como um cisma, ou como um racha, ou como uma separação. Né? Deve ser entendido a compreensão de Jetro, muito ampla, muito elevada, de que havia uma missão que lhe foi entregue de forma profética até, né? Pelo próprio nome, pelo próprio título dele, pelo nome, pelo título,
por ter sido chamado de sacerdote Cohen antes mesmo da sua conversão. É como se tivesse sido eleito ou buscado para aquele momento exato em que ele pudesse receber a instrução divina e a restauração de todas as coisas, a restauração das leis universais e a propagação dessas leis entre seu povo, do monoteísmo estrito e absoluto. Colocando então o objeto no seu devido contexto bíblico e histórico, nós percebemos que, apesar de ser aceita a ideia, normalmente aceita, de que ele era um convertido a Israel, aos princípios do judaísmo, na verdade nós percebemos que não. Ele era um Noahide que então abraçou o pacto das leis universais e transmitiu às gerações posteriores o seu povo. Como nós falamos anteriormente, essa paraxá também traz algum tipo de comportamento não muito recomendável dos Bnei Israel e as reclamações que ocorreram em relação ao maná no deserto. Então nós sabemos que eles ficaram um pouco desanimados, um pouco aborrecidos com o maná que Deus havia fornecido para comer durante a viagem pelo deserto. E após serem então incitados por muitas murmurações e também incitados por aquele grupo de pessoas, aquela mistura de povos chamado Erev Rav, eram outros povos que tinham se unido ao povo judeu na saída do Egito. Os Bnei Israel reclamaram então: quem nos alimentará com carne? Que saudade temos dos peixes que tínhamos para comer no Egito, os pepinos, os melões, os alhos poró, as cebolas, o alho. Mas agora nossa vida é monótona e nada temos para comer, exceto esse maná. E a lição que pode ser extraída então deste incidente é que os velhos hábitos que nós cultivamos, eles são coisas assim difíceis de quebrar. Não muito tempo após deixar para trás todo aquele sofrimento e a falência moral que havia no Egito, nós sabemos que o povo judeu também estava envolvido com muitas atividades que violavam a moralidade. O povo judeu então vivenciou o mais significativo encontro divino na história, que seria a entrega da Torá no Sinai. Eles haviam então entrado numa jornada distante das praias do Egito para o deserto. E ali o povo então aceitou aquele privilégio de viver segundo os preceitos que Deus havia estipulado. Mas depois, passado aquele frenesi inicial, aquele entusiasmo inicial do Sinai, depois que as maravilhas cessaram, que os sinais acabaram sendo interrompidos por um certo tempo, e aquela jornada continuava pelo deserto, e o maná caindo diariamente, as pessoas começaram então a se afastar, a perder aquele primeiro entusiasmo, e o desânimo começou a se abater sobre eles. Então, a mentalidade desse povo começou a regressar. E começou então a ser tentada por aquilo que eles já haviam tido no Egito anteriormente. Ou seja, eles não estavam considerando, num contexto geral, que a liberdade é o bem mais precioso do que o próprio alimento. Então eles pensavam que o alimento que tinha no Egito era melhor do que o maná, e estavam, digamos, não observando que o sentido mais importante, que algo é mais caro na vida, é a própria liberdade. Deus havia então tirado do Egito todo aquele povo, por meio de pragas assombrosas que caíram sobre a terra do Egito. Ele dividiu o mar, ele afogou seus perseguidores,
abrigou todo o povo durante a jornada pelo deserto estéril e ainda concedeu a Sagrada Torá. O maná era o alimento especial que tomava o sabor daquilo que o consumidor desejasse, segundo a tradição. Era servido ao povo diretamente pelo Criador. Qual é o motivo então para a reclamação? Por que esta preocupação com comida? Urashi, citando o Midrash, ele explica que as pessoas que reclamaram não estavam realmente preocupadas com a comida. Ao invés disso, essa reclamação, baseada nas iguarias do Egito, era um pretexto para exprimirem a frustração pela disciplina rígida que as mitzvot demandavam. Em vez de privilégio, consideravam as mitzvot como um fardo. Tinham lembranças sobre os nostálgicos dias no Egito, quando a comida era grátis. Ou seja, não estavam restritos pelas mitzvot no Egito, pois a Torá ainda não tinha sido dada. Ou seja, a reclamação, na verdade, não tinha muito a ver com comida, mas sim com a questão de que achavam que a comida, digamos, no Egito era grátis, porque não havia nenhum tipo de restrição legal, não havia mandamentos ou mitzvot para serem cumpridos no Egito, então, né, esse era o foco da reclamação. Aqueles que reclamaram, então, eram presa da sua mentalidade de escravos, vendo com desdém, então, as obrigações e responsabilidades que tinham como povo livre. Então eles pareciam preferir a escravidão do que a liberdade. E disseram, por que deixamos então o Egito? Então as pessoas ainda não conseguiam se livrar daquele hábito ou da mentalidade de escravos. Eles não queriam entender que para ser livre é obrigatório ter responsabilidade. Para que você seja de fato livre, é necessário ter responsabilidade. Não é uma atitude, digamos, uma prisão, mas é uma necessidade de responsabilidades e limites que devem ser impostos, né? E as pessoas então não tinham esse entendimento. Pensavam que ser escravo seria talvez melhor, né? Mesmo que estivessem apanhando, que estivessem morrendo, muitas vezes até, desde que não tivessem certas restrições legais e morais e responsabilidades. Então, ser livre é algo que demanda, então, uma boa dose de responsabilidade. No Egito, vale tudo era o credo, né? Não havia restrições de comportamento. Então, o povo gostava por causa disso. Após a entrega da Torá, entretanto, esperava-se então que eles, claro, se comportassem como o povo escolhido. Ou seja, com responsabilidade, com obrigações para que preservassem a própria liberdade. Aqueles que reclamavam, então, da mesma forma que as crianças que choram quando chega a hora de ir para a cama, tomar um banho ou arrumar o quarto, eles ansiavam pelos dias em que seu comportamento não era regulamentado, quando não havia toque de recolher, quando não havia nenhum tipo de restrição, quando não havia nenhum tipo de lei, quando tudo era possível, tudo podia ser feito, era o vale tudo do Egito. E hoje em dia somos realmente livres ou somos escravos? Agimos como se tivéssemos deixado o Egito espiritualmente ou ainda ansiamos por aqueles melões, alhos porró e cebolas? Com certeza a sociedade moderna é enormemente seduzida pela sua máxima do vale tudo, mas e quanto ao maná? Tinha o sabor que a pessoa desejasse. Da mesma forma podemos fazer de nossa vida aquilo que nós bem desejamos. Podemos optar por perseguir aquilo que é corrupto, o que é efêmero, o que é passageiro, ou aquilo que é elevado, que é infinito. O sabor e a maneira na qual conduzimos a nossa vida vai refletir a nossa escolha. Se alguém está doente, procura o médico. E este diz ao paciente qual é o regime apropriado a seguir, para que seja novamente então saudável. Se o médico nos prescreve algo, nós o acatamos. Mesmo que não seja agradável tomar o remédio e seguir a dieta recomendada para que a saúde seja restaurada. Da mesma forma, então, nós precisamos seguir fielmente a receita dada ao nosso povo há mais de 3.300 anos, especificamente quem está sob o regime de Bnei Israel, da lei judaica. E para os Noahides, mesmo caso. Nós precisamos, então, seguir fielmente a receita dada à humanidade, às leis universais. Tomar os comprimidos, entre aspas, né,
o nosso remédio diário para que a saúde seja restaurada. Essas obrigações, essas leis, esses mandamentos ou preceitos que nós todos temos em nossos pactos, ou cada um em seu pacto, eles são realmente um remédio efetivo para trazer a cura. Certamente pode ser difícil, né, às vezes, deixar certos comportamentos que se acham agradáveis. É difícil você largar um hábito antigo. Mas apenas porque alguém está habituado a certos tipos de conduta, isso quer dizer que esta conduta está correta? Então realmente um ponto para reflexão. Os reclamantes, imbuídos de uma relutância para moldar sua conduta segundo o modelo que a lei divina exige, preferiu então as sociedades sem restrições, né? O Egito, que na verdade por si só é traduzido como restrição, só que eles não sabiam de repente disso, eles não estavam cientes disso. Porque, em vez disso, então não escutar ou não entender que é muito melhor ser livre com responsabilidade do que ser escravo pensando então que se está de fato livre. Terminamos aqui então a aula da nossa Parashá da semana. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Shalom.